Nosso estudo passado foi sobre o pecado. A gente viu a extensão do pecado, a hereditariedade do pecado, como o pecado passou, né? Essa doença, esse vírus mortal passou, essa natureza herdada que temos, e quando nós pecamos, conscientemente nós então somos culpados. E agora vamos ver a solução que Deus proveu ao pecado, que é a salvação. Uma das grandes falhas das igrejas evangélicas é falar que Jesus é Salvador sem explicar do que ele salva. E as pessoas acham que Jesus é Salvador um casamento ruim, é Salvador de uma má condição financeira, de uma má condição de saúde. Embora ele possa consertar isso tudo, ele veio para salvar os pecadores. Então ele veio um dos grandes propósitos para solucionar um grande problema que tínhamos, que era o pecado. Vamos abrir lá em João 3,16. É um texto que eu acho que vocês sabem. Se o crente não sabe esse verso, eu acho, tenho quase certeza que vocês sabem. Mas eu tenho certeza que vocês sabem o 15 e o 17. Querendo decorar o verso, acredito com uma dificuldade dessa. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que eu tenho que destacar aqui, embora algumas correntes teológicas vão advogar uma expiação limitada, que o Senhor não teria morrido por todos, o amor de Deus aos seres humanos é anterior à expiação. Porque Deus amou o mundo, então ele amou os seres humanos, então deu seu Filho a quem? Aos seres humanos. Com o objetivo, aí sim, a aplicação, para que todo aquele que nele crê. Então, a morte de Jesus não salva automaticamente todas as pessoas. Ela tem uma dupla intenção. A primeira intenção é proporcionar a salvação a todos. Qual é a segunda intenção? Salvar eficazmente aquele que crê, aquele que acredita, aquele que confia. E é isso que a gente vai ver hoje, sobre essa gloriosa salvação. Tendo Jesus sofrido na cruz do Calvário o castigo do pecado, pode agora dar salvação ao pecador. Lembram que ele recebe toda a nossa punição e que a nossa injustiça é colocada sobre ele e que a justiça dele é colocada sobre nós, os que cremos? Foi isso que ocorreu. Ele pagou aquilo que nós devíamos. É como uma pergunta. Jesus Cristo leva sobre si o pecado do ser humano e este pode obter o perdão que Cristo dá ao se tornar o único e pessoal salvador do pecador, confesso e crente. Jesus não salvará aquele que não confessará como Senhor e Salvador. Jesus não salvará aquele que não depositar sua total confiança para a salvação dele. Ele não fará isso. Ele veio para salvar todo aquele que crê, que confia. E o crer aqui não é só um sentimento intelectual. Eu acho que vai chover amanhã. Não. Eu confio, a minha vida toda é confiada em Jesus Cristo. É esse que ele vai salvar. Por quê? Porque a salvação é pela graça de Deus. Vamos abrir Efésios 2, 8, 9. Você pensa, pastor, às vezes eu sei tudo isso, mas é bom relembrar. O ABC doutrinário tem uma aplicação maravilhosa. Serve para nossos crentes, serve para curso de membresia, mas também serve para crentes que já têm uma caminhada cristã. Por quê? Porque nós precisamos relembrar essas verdades maravilhosas. A salvação vem pela graça de Deus. Quem achou pode ler Efésios 2, 8, 9 e 10 também. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nem vem das obras para que ninguém se glorie, porque são figuras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Texto maravilhoso, né? A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Vem por meio da fé. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, não vem da gente. E aqui a expressão clara que por meio da fé, e isso não vem de vós, é de Deus, o isso ali, não se refere necessariamente à fé nem à graça. Porque isso, uma partícula neutra, né, todo, e graça, caris, fé, pistes são femininos. O isso é toda a salvação de Deus,
tudo que Deus faz não vem do nosso mérito, não vem do nosso esforço. Vem de quem? Vem dele. Isso é uma grande contradição com todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo, com exceção à fé bíblica, advogam salvação pelas obras. Todas, sem exceção. Somente uma religião que fala, eu tenho Jesus, não tenho religião. Tem sim uma religião. Tiago fala que existe uma religião pura, então isso é uma religião. A religião não salva, só que nós temos uma religião, que é o cristianismo. Então, a fé bíblica, ela é a única que vai dizer que a salvação é por meio da graça. E vamos ler a nossa lição. Não se pode comprar o que é dado graciosamente. Tentar comprar a salvação é ofender a Deus. Ah, é aquela pessoa boazinha, que está pagando o preço, que está tentando conquistar o céu com suas boas obras, tadinha, ela está ofendendo a Deus. Porque ela está dizendo que com a ação dela, ela pode contribuir com aquilo que Jesus fez. Ela está dizendo que a salvação de Jesus não está consumada. Ela está fazendo de Jesus um mentiroso. Mesmo Cornélio, que estava tentando agradar a Deus, ainda assim Deus envia alguém para pregar para ele, porque ele não era salvo. Atos 11, 14 mostra que ele não era salvo. Então aquela pessoa lá, está debaixo lá, está adorando lá o santinho dela, a pessoa lá está tentando entregar a cesta básica para reencarnar melhor. Essa pessoa está ofendendo a Deus. Por quê? Porque Deus deu o seu filho ao mundo. É aquela coisa, você é um especialista, o melhor da sua área, você vai fazer um serviço para alguém, perfeito. Aí ele fala, pode deixa que eu faço. O que você vai achar? Estou aqui fazendo, sou bem melhor do que ele quer fazer no meu lugar? Senão seria uma ofensa? Né? Você está lá na sua cozinha, está cozinhando, você é a melhor cozinheira que tem, aí vem alguém, não, pode deixar que eu te ajude, eu faço. Você vai ficar chateado. Porque isso é uma ofensa. Então a pessoa que tenta comprar a salvação está ofendendo a Deus. Pois o preço mais alto já foi pago. A encarnação, que é Jesus fazer homem, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo como expiação do pecado. É uma dádiva de Deus. Não se compara. Ou se aceita ou se... Não se compra. Não se compra isso. Ou se aceita ou se rejeita. E aqui, a gente tem que dizer bem, de novo, essa é uma lição pela editora Convicção, a editora oficial dos batistas. E aqui fala que a salvação se aceita ou se rejeita. Então, os batistas, como está na sua declaração doutrinária, creem no livre arbítrio. Vamos ver ali em João 5,40. Então, a salvação. Jesus, ele disponibiliza a salvação. Uma das intenções da morte de Cristo é disponibilizar a salvação a todos. A segunda intenção é eficazmente salvar aqueles que creem. Deus decidiu que só salvaria aqueles que creem, mas também decidiu que Jesus morreria por todos. João 5,40 diz o seguinte: Deus aqui está condenando os judeus. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, esses judeus, eles aceitaram ou eles rejeitaram? Rejeitaram. A expressão quereis aqui, telo, vocês, aí a palavra teles, vocês não se propõem, vocês não têm vontade, vocês não se dispõem a vir a mim. Então, como diz a confissão de Bill Hampshire, não há nada que impeça o pecador de ir a Cristo a não ser a sua própria depravação, a não ser o seu próprio coração. Vocês não querem vir a mim. Mas é possível querer? Claro que sim. Por quê? Senão o Senhor não estaria condenando eles não quererem. Se Jesus censura eles, vocês não querem vir a mim, é porque eles poderiam vir a ele. Imagine eu brigar com alguém que não consegue andar, que ele não está andando. Faz algum sentido? Não. Anda, se levanta, vem aqui. O cara não anda, não faz sentido eu dar uma ordem dessa. Por isso, vocês não querem, eles estão dizendo o seguinte: vocês se negam, vocês não se propõem a vir a mim. E ali em João 7,17, ou se aceita ou se rejeita. João 7,17. Mas e se alguém quiser? Mesma coisa aqui. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu não entendo nada. Deus vai providenciar a sua salvação. E Deus fará com que você o conheça.
Não foi assim no caso de Cornélio? A Bíblia fala que ele já era temente a Deus. Que as boas obras dele ainda não eram salvas. Subiam a Deus. Suas orações subiam a Deus. Só que ele não era salvo. O que Deus faz? Deus enviou Pedro para pregar para ele. Porque ele estava buscando Deus sinceramente. Lídia, a Bíblia fala que ela já era temente a Deus. Ela ia lá na oração para sempre. No perto do rio, que era o local de oração. Paulo vai lá. Paulo, ao invés de ir para a Ásia, ele vai para Macedônia, porque Deus fala que ele tinha que ir para Macedônia. E o que aconteceu? Ele encontrou Lídia, e Lídia se converteu. E aqui, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, então, a pessoa que nunca encontrou Jesus, não é porque faltou a extensão do braço de Deus, ele não estava encolhido, é porque essa pessoa não quis. Então, salvação, ou você aceita, ou você rejeita. O que você não faz? Você não paga. Ela já está paga. Qualquer sistema de crença em que você é Jesus mais alguma coisa é um sistema herético, é um sistema errôneo. Né? Ninguém pode alcançá-la praticando boas obras. As boas obras devem ser resultado de uma pessoa salva, como a gente viu em Efésios 2:10. Preparados para boas obras. Eu sou salvo pela graça e, sendo salvo, então, eu vou viver um caminho, uma vida de santificação. Que vai ser a próxima lição do ano que vem. Uma vida de obediência ao Senhor, que vai testificar dessa salvação que Deus me deu. Eu não vou fazer isso para ser salvo. As boas obras não podem produzir salvação, pois então seria merecimento humano e tornaria desnecessário o mérito de Cristo na cruz. A salvação é que produz as boas obras. Aqui um ponto importante. Por que as verdades não podem, as religiões não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Porque ou nós afirmamos que Cristo pagou todo o preço e está consumado, ou ele não pagou todo o preço e não está consumado. Então, quando você tem lá o coleguinha espírita, ele está ofendendo a Cristo. Por quê? Porque ele está dizendo que com múltiplas reencarnações ele pode pagar o preço do pecado que ele nem lembra. O católico romano, olha, eu morrer, eu sou um católico piedoso. Claro, eu cumpro os sacramentos, eu vou lá eu vou lá e vou na confissão auricular, vou me confessar com o padre para receber a absolvição, né? Eu participo, eu guardo domingos e festas. Sou um católico top. Os católicos hoje não fazem nada disso. Né? Eu guardo domingos e festas, né? Na quaresma, um período que eu fico separado do Senhor. Eu vou lá na Eucaristia, minimamente uma vez por ano, mas porque eu guardo domingos e festas, eu vou toda semana. O católico mais top. E se eu morrer, eu vou ter menos tempo no purgatório. Por quê? Porque eu tenho que pagar os pecados que não deu tempo, se absolver. Ora, isso não é uma ofensa à graça de Deus? Isso é uma terrível ofensa à graça de Deus. Eu sei que ficou moda a gente achar que o catolicismo romano e nós somos irmãos. Nós não somos irmãos. Eles não nos consideram irmãos. O Concílio de Trento, bem que o Vaticano II disse que sim, mas o anterior, o Concílio de Trento, disse que nós somos anátemas, que queremos salvação pela fé, de 1548. E, se você pensar bem, se eles têm salvação por obras, eles não podem confiar na mesma coisa que a gente. Aí você tem o sacramentalismo, vou fazer certos rituais para ver se Deus perdoa os meus pecados. Eu vou batizar para ver se Deus perdoa o meu pecado. Isso é não confiar na obra de Cristo. Né? São heresias. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: salvação é uma dádiva de Deus e você não faz nada para merecer isso. Você aceita a salvação ou você rejeita. As condições estão ali. Você não pode colocar uma terceira condição que Deus não permitiu. Ou eu quero a salvação só por Cristo, Jesus é o único e suficiente Salvador, ou eu não quero essa condição. Eu quero Jesus mais Maria. Não tem. Deus não permitiu isso. Aí eu quero Jesus mais Kardec. Deus não permitiu isso. Se alguém quiser fazer a minha vontade, é a dele. E Deus coloca duas condições para que você receba essa salvação. A condição não é mérito. Por exemplo, qual é a condição para que você receba o Bolsa Família? Que você esteja no estado social abaixo economicamente. Isso não é mérito. Na verdade, não tem mérito. É uma coisa ruim. Você devia estar melhor. Qual é a condição para se aposentar por invalidez? É que você tem um problema físico. Isso não é um mérito.
condição é diferente de mérito. Quais são as condições para que então eu possa receber a salvação? A primeira condição é preciso haver o quê? Arrependimento. Ali no Marcos 1,15 diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é uma condição sine qua non, sobre o qual não há como ser salvo sem ela. É preciso haver arrependimento. Lembra qual foi o primeiro estudo da nossa lição de EBD? Foi o pecado. Como é que eu posso me arrepender da salvação se eu não sei que eu pequei? Se eu não entendi que eu ofendi a Deus? Se eu não entendi que eu fui contra o Senhor? Porque a primeira condição é arrependimento. É arrependimento. O que tem muitas vezes nas nossas igrejas é que nós oferecemos a salvação sem falar para o pecador que ele tem que se arrepender. O que é ir para o céu? Eu? Que bom. O que é ter uma vida nova? Eu? Então venha ser Jesus, aceitei. Não, mas se arrependeu do quê? Ele entendeu que ele é um pecador? Então precisa ver arrependimento. A pregação de Jesus foi essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não foi crer no Evangelho e só acabou. Foi arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento não é mero remorso. Judas sentiu remorso. Nem sempre o remorso faz a pessoa mudar de rumo, de atitude. Arrependimento é a profunda consciência do pecado. É a tristeza pelos nossos pecados. Eu quebrei a lei de Deus. É pela graça de Deus dar as costas ao pecado e começar a caminhar na direção de Deus. Eu sempre dou aquele exemplo. A pessoa tem um problema com o alcoolismo. A pessoa deixa de beber porque não quer perder a família. Que bom, algo excelente. O nome disso não é arrependimento. Não é arrependimento bíblico. Por que eu deixo de beber? Claro que eu não quero perder minha família, mas porque eu estou ofendendo a Deus. Quando a mulher de Potifar se insinua para José, ele fala o seguinte: não pecaria dessa maneira contra Deus, contra o Senhor. Arrependimento é entender: eu quebrei a lei do Senhor, eu ofendi o Senhor, eu não quero mais ofender o Senhor. Eu não quero mais. Eu nem estou pensando no céu nesse momento, estou pensando em não ofender mais o Senhor. Eu não quero ofender o Senhor. Isso é arrependimento. Há um aspecto constante de arrependimento na vida do crente. Mesmo já estando salvo, no processo de santificação, é preciso renovar a sua mente. Romanos 12:2, vamos abrir. Quem achar pode ler. Paulo, pois irmãos, pela paixão de Deus, submeter o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sejam conformados a este mundo, mas sejam transformados por renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o verdadeiro arrependido, ele vai buscar uma vida em que ele tenha sempre a mente dele sendo limpada pela palavra de Deus. Uma renovação. A palavra ali é de formatar. Como formatar um computador? Ele vai ficando pesado, aqui. Depois você dá uma limpada nele. O mundo vai colocando muitos vírus na nossa cabeça. A gente precisa limpar constantemente com antivírus. Qual é o antivírus? A palavra de Deus. A gente precisa. O arrependido faz isso. O arrependido não faz. Ele não faz isso. Mas eu conheço gente que se arrependeu, ficou triste e não é crente. Vamos abrir em 2 Coríntios 7:10. Segunda Coríntios 7:10. Diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende. Eu já vou ler a segunda parte. O que quer dizer isso? Quando Deus opera a tristeza em nós, então gera arrependimento para salvação, do qual ninguém se arrepende, do qual é arrependido. Uma vez gerado esse arrependimento, você não volta atrás. Ninguém se arrepende de se arrepender. Me arrependi de ser crente. Então não foi a tristeza segundo Deus, porque dessa ninguém se arrepende. É inarrependido. Desisti de ser crente. Me arrependi no passado, agora não quero mais me arrepender. Desculpa. Não, se arrepende. A tristeza segundo Deus é inarrependível.
tristeza segundo Deus. Deus gerou tristeza no meu coração. Que bom, porque isso vai gerar arrependimento, que vai gerar salvação. Mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Quer ver um exemplo claro? Judas e Pedro fizeram a mesma coisa. Negaram Jesus, traíram Jesus. Um monetariamente, mas um por covardia. Fizeram a mesma coisa. Um teve a tristeza segundo Deus, correto? E operou arrependimento para a salvação. E Pedro nunca se arrependeu disso. O outro ficou triste também. Sentiu remorso. E o que operou nele? A morte. Pessoas tristes com suas vidas, que têm remorso com suas ações, que não se voltam a Deus, vão morrer eternamente. Opera a morte. Opera a morte. Então a salvação, o arrependimento, ele vai me levar a Deus. O arrependimento é mudança de mente, não só mudança de mente, metanoia. Naosa, meta, muda, naos, mente, mas a mente, a vontade e as emoções. Elas vão estar agora voltadas para Deus. Minha mente vai estar voltada para Deus, a minha vontade vai querer agradar a Deus e as minhas emoções vão querer se pautar de acordo com Deus. Arrependimento, como alguns falam, está errado, não é mudança de vida. Mudança de vida é santificação. São coisas distintas. A gente não falou, mudem as suas vidas e creiam. Não, falou, arrependei-vos. Começa onde? Na mente. Claro que a mente não é só o pensamento, é a vontade, as emoções. Entendam que vocês quebraram a lei de Deus e voltem para Deus, tem uma nova forma de ver e crer em mim. Claro que isso vai gerar, então, uma mudança de vida. Só que arrependimento não é mudança de vida. Tem um famoso reverendo que atribui essa frase a ele, eu não sei se ele falou mesmo, mas está errado. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda, não. Quando você muda, é santificação. Porque senão a gente estaria colocando uma condição de obras para a salvação. Não é. Quem vai me fazer mudar é o Espírito Santo, ele vai me fazer mudar. Um verdadeiro arrependimento vai mudar a sua vida, só que arrependimento em si não é mudança de vida. Qual mudança de vida o ladrão da cruz teve? Nenhuma, mas ele se arrependeu. Isso foi evidenciado após o arrependimento, por quê? Porque ele mudou o pensamento dele sobre Cristo. Então, aquelas pessoas que não fazem coisas tão erradas, mas não têm o pensamento mudado em relação a Cristo, não se arrependeram. Ok? Então, de novo, sempre o arrependimento genuíno vai fazer uma mudança de mente, uma mudança de cosmovisão na sua vida. Você vai ver um mundo diferente. E ver um mundo diferente fará com que você age diferente. Que aí é o outro aspecto, que é a santificação, que ela é progressiva. A gente vai ver isso na semana que vem. Mas a primeira condição é arrependimento. Alguma dúvida sobre a primeira condição? A segunda condição é a fé. É preciso crer. Aqui a gente não está tratando de pessoas incapazes de crer, como pessoas com problemas psicológicos, e nem de crianças que não têm capacidade cognitiva. Estamos falando aqui do ordinário, do comum. Pessoas que podem se arrepender e pessoas que podem crer. Pessoas que podem não querer crer e nem querer se arrepender, ok? Então, é preciso crer. Para que haja salvação, é preciso ter fé. Fé na graça de Deus, na morte vicária de Jesus Cristo, na capacidade de Deus em aceitar o pecador arrependido e perdoá-lo. Vamos abrir em Hebreus 11, 1 e 2. Diz, já que vocês achem. Ora, a fé é o firme fundamento. Não é só uma crença. Eu creio. Fé é um firme fundamento. É a minha base. O que é um firme fundamento? É a tua base. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Cristo para mim é mais do que provado. Por quê? Porque ele é meu fundamento. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. A fé sempre vai gerar testemunho. É o primeiro aspecto da fé. A fé é um firme fundamento, é uma prova das coisas espirituais. Fé é união íntima e espiritual da criatura humana com Deus. Por ela, conforme o texto de Hebreus 11, os antigos alcançaram o testemunho. Aí na página 14, fé é muito mais que mera emoção. Fé envolve emoção, claro, mas fé é mais do que mera emoção. Muito mais.
E veja bem, você foi num culto cristão, você ouviu a palavra de Deus, você diz que entendeu que você quebrou a lei contra o Deus Todo-Poderoso e que ele entendeu que ele proporcionou salvação por meio do Filho dele que enviou esse mundo. E você diz que recebeu esse Filho. E você se emocionou com isso, amém? E depois você esqueceu isso. Como isso não pode mudar a sua vida? Como isso não pode causar uma mudança genuína na nossa vida? Se de fato foi verdadeiro. Eu acredito que Deus enviou o Filho dele, que esse Filho morreu no meu lugar e que ele me aceita e recebeu a punição pelos meus pecados. Se isso não é capaz de mudar a minha vida, então eu não acreditei nisso. Eu falo, se o cristianismo é verdadeiro, é tudo que a gente tem. Se ele é falso, nós não temos nada. Não há meio termo. Então, as emoções são o quê? Diz a nossa lição? Exatamente. Sabe aquela pessoa que vai na igreja e no início parece que é um Billy Graham? E depois, não vou mais. Ela teve fé ou ela teve uma emoção passageira? Ficou emocionada com a mensagem. Deus pode nos emocionar com uma mensagem bíblica e isso pode ser produzido pelo Espírito Santo. Deus criou as emoções. Só que a fé verdadeira envolve mais que emoções. Então, as emoções são passageiras e enganosas, sujeitas a contingências de estado espiritual. Eu estou feliz, opa, estou legal, essa noite eu não estou muito bem. Hoje eu não quero Jesus agora não. E pode ser manipulável. Você pode convencer a pessoa. Quantas curas, entre aspas, psicossomáticas que a gente vê? E fizeram um estudo, um antigo pregador de cura, muito famoso, que derrubava todo mundo no paletó, um pregador americano. Aí ele curava muita gente, né? E fizeram um estudo para muitas dessas pessoas. Eram com 50 pessoas, eu acho. E acho que 2 morreram depois de serem curadas e as outras 48 pessoas voltaram. Por quê? Psicossomática. Deus cura? Claro que cura. Deus cura. Agora, você pode manipular a pessoa se a pessoa não tem um problema de estrutura óssea, alguma coisa assim. Você pode convencê-la que ela não está mais doente. Efeito placebo. Não tem nada de sobrenatural nisso. A emoção é não, a fé não. A fé é constante e progressiva. Isso aqui é maravilhoso. Romanos 16, 17. A fé é algo constante e ela vai crescendo. Cada ano que passa, se eu sou um cristão saudável, eu vou estar mais firme na minha fé. Quando ele fala, voltar ao primeiro amor, gente, Deus não quer que a gente volte à fé infantil quando a gente se converter. Tá? O primeiro amor ali, aquele é o amor mais importante. A gente tinha perdido o amor por Jesus. É muito bonito a gente se converter, a gente sente saudade, mas aquilo é uma fé infantil. Eu não posso ter saudade de fazer cocô na calça, de usar fralda. Não posso ter saudade de não conseguir caminhar e ter que ser alimentado. Não é isso. Voltar ao primeiro amor, ele fala, é voltar ao principal amor, que é o amor de Cristo. Eles tinham que fazer tudo para a igreja de Éfeso, só que esqueceu do próprio Senhor. Era um ativismo sem Cristo. Também existe o inativismo sem Cristo. Quando não fazem nada, também não tem Cristo. Tem as duas coisas, ativismo, produzir, mas produzir para Cristo e com Cristo. Então, a fé, ela tem que ser amadurecida, ela tem que progredir. Ela tem que progredir. Ali em Romanos 16, 17 é o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a salvação para o que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, tanto como Deus é justo no primeiro pecado, como ele é justo em nos receber por meio de Cristo. A justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu criei há 10 anos atrás, com a evidência disso, eu continuo crendo hoje. Fé em fé. Eu só não criei lá atrás para a salvação. Eu continuo crendo no Salvador. Ele continua sendo meu Salvador. Fé em fé. Fé progressiva. Eu vou vivendo pela fé, confiando a confiança absoluta em Deus. É isso que é a fé bíblica. Não é levantar a mão.
Não é se emocionar no culto. Eu vivo pela fé. De fé em fé. Não é fé em incredulidade, fé em incredulidade, é fé em fé. Porque houve arrependimento. E quando acontece o arrependimento e acontece a fé, automaticamente, instantaneamente, vem a regeneração do nosso dilúvio. Né? Tem algumas correntes que vão dizer o seguinte: não, primeiro você é regenerado, é convertido, depois você crê. Não me parece o caso da Bíblia. Né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então, crê e será. Claro que isso crê envolve arrependimento. Porque fé e arrependimento não são duas coisas separadas, são duas faces da mesma moeda, ok? Um não pode ter sem o outro. Se Deus opera arrependimento, você vai ter fé. Se Ele opera fé, você vai ter arrependimento. Então, primeiro você crê, primeiro você se arrepende. O que a gente precisa fazer? Arrepender-vos. Primeiro. Então, existe uma corrente, eu vou falar aqui os nomes, né? Por exemplo, Augusto Nicodemos, que é primeiro você regenerar, depois você crê. Hernando de Lopes, Paulo Júnior, John MacArthur e tantos outros. Primeiro creio que você é regenerado e depois você crê. A nossa lição, seguindo a nossa declaração doutrinária, vai dizer que tem duas condições para a regeneração: arrependimento e fé. São condições, são anteriores. Claro que no momento que você se arrepende e crê, naquele segundo você é regenerado. Porque não pode haver uma pessoa que crê e se arrependeu que não é regenerado, e não pode haver uma pessoa regenerada porque se arrependeu. Ok? Isso é só uma cronologia humana que a gente coloca para explicar o que acontece. Mas o fato é que na ordem cronológica, lógica humana, você se arrepende e crê, então Deus faz você nascer de novo. Ok? Então é preciso haver regeneração. Muitas pessoas enganam-se ao pensar que, afinal de contas, todos são filhos de Deus. É mentira. Vamos abrir João 1, 12 e 13. João 1, 12 e 13. Diz o seguinte: Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, aqui a voz ativa, uma ação do pecador, não é uma ação de Deus colocando Jesus no pecador, é uma ação do pecador recebendo Jesus, é a voz ativa. Todos quantos o receberam, quem é Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é porque são judeu, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, não nasceram por rituais, mas de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que aqueles que creem sejam salvos. Então, nem todo mundo é filho de Deus, nem todo mundo é regenerado. Quem é regenerado, quem foi convertido, quem foi salvo, quem nasceu de novo, aqueles que creem em Jesus. O que ele fala para Nicodemos? Te é necessário nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito, nascer novamente. Então, lembre-se que somente aqueles que recebem a Cristo e creem no seu nome são feitos filhos de Deus. É uma nova geração, a regeneração. Antes, não era filho de Deus. O que eu era antes de me converter? Uma coisa eu sei que eu não era. Eu não era filho de Deus. Era criatura de Deus. Amado por Deus, sim, Deus ama o mundo, salvo não. Para que todo aquele que nele crê. Eram criaturas de Deus. Agora, tornaram-se filhos. Em João 3, né, no texto com Nicodemos, Jesus enfatiza repetida e profundamente a verdade que é necessário vos é nascer de novo. A pessoa não regenerada é nascida apenas naturalmente portadora do pecado. Está condenada à perdição eterna. A pessoa regenerada é nascida de novo espiritualmente. A regeneração é um ato de Deus. A regeneração não é processo. Santificação é processo. É progressivo. A regeneração não. É um ato. Ou eu sou ou eu não sou. Eu não sou mais regenerado agora do que eu era quando nasci, quando me converti. Eu sou a mesma. Regeneração é um ato. Assim. Ninguém que está mais nascido quando nasceu do que quando nasceu. Você nasceu. É que já é uma outra coisa interessante. Aqueles que falam que pode perder a salvação.
Tem como desnascer de novo? Não. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Né? Então, a redenção é um ato de Deus mediante o sacrifício de Cristo e mediante o arrependimento e a fé. Se Cristo não morresse, não havia regeneração. Mas ele coloca como condição o arrependimento e a fé. Para tanto, é o Espírito Santo de Deus quem convence o pecador e induz a experiência da regeneração. Vamos abrir em João 16, 7 a 11.